Eu percebi que eu tenho um cacuete, que todas as aulas eu começo com bom, gente. Se eu reparar, todas as aulas começam com bom, gente. Não sei porquê, mas enfim. Um ponto. Estamos começando o módulo 2. Tá? Então a gente finalizou o módulo 1. Johnny, quando finaliza o módulo 1? O vídeo das duas últimas aulas, que são as aulas 3 e 4, estão travadas no meu YouTube. Eu não faço ideia do que aconteceu, mas está travado lá, tá? Essas duas últimas aulas, elas não interferem no nosso conteúdo aqui, por isso que eu estou dando prosseguimento. Então daí depois, a hora que concluir lá, vocês podem assistir. É mais para ter um embasamento do que a gente vai falar. Quais que são os temas? Aula 3, como a igreja lê a Bíblia. E aula 4 é Cristo como centro da Sagrada Escritura. 3 e 4 a gente pulou, porque a gente fez aula 1, 2, 5, aí 3 e 4. E 5 a gente vai falar sobre a formação da Sagrada Escritura. Por que eu antecipei? Porque senão a gente não entende esse ponto aqui. Então, quando eu montei o cronograma, eu não tinha me atentado a esse ponto. Então, por isso que eu inverti. A gente tem a aula 1, 2, 5, 3 e 4. A ordem dos fatores não altera o resultado desta maneira, tá? Então, hoje a gente começa aqui o módulo 2 e, consequentemente, a aula 6, tá? Aqui a gente começa especificamente falando da Antiga Aliança, ou seja, o Antigo Testamento. Aqui, gente, eu preciso de vocês com mente bem aberta, com tranquilidade e aceitação às dúvidas, tá? Aceitação às dúvidas. Por quê? Existem muitos pontos que a gente vai falar aqui que vão bater com a nossa catequese. Então, a catequese que nós tivemos é a catequese que nós damos. Então, assim, é importante ter essa abertura de que a igreja ensina dessa forma, mas como Paulo vai dizer na carta, para algumas pessoas a gente dá o leite, para outras a gente dá o alimento sólido. Aqui é o alimento sólido. Nós estamos fazendo essa transição do leite, certo? Então, o que acontece? Nós vamos falar do Antigo Testamento e hoje a gente vai falar especificamente de Gênesis 1 e 2, tá? E depois a gente vai falar sobre a criação, sobre a queda, né? Então, Gênesis 3 e 4, tá? Nas próximas aulas aí a gente vai adentrar aos principais temas de Gênesis, aula seguinte, Êxodo, e a gente vai passando por cada um dos temas, tá? Não vamos conseguir, infelizmente, fazer a leitura do Pentateuco como um todo, tá? Mas recomendo a vocês fazerem as leituras dos livros do Pentateuco, até para entender como a igreja prega e depois como com o terreno que Cristo vai batalhar, né? Quando Cristo vem, como que ele briga, qual é a sociedade que ele se encontra. Está toda baseada no Pentateuco. Tá? Então, de Gênesis a Deuteronômio é aquilo que Cristo está tentando pôr na cabeça do povo. Tudo bem? Então, né, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí uma perguntinha fácil para a gente começar. Quem é o homem? Quem é o homem? O homem é a imagem. Não, aqui é a imagem, a pintura de Michelangelo, né, da criação. Né? Mas o homem em essência. Quem é o homem? Quando você fala de homem como humanidade, quem é esse homem? Como que você explica quem é esse homem? Então, quando está escrito lá, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, no sexto dia ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Que homem? Mas qual deles? Qual homem? O homem pessoa? Isso aqui é antropologia. Já saiu de Bíblia. Entendem como as coisas vão fazendo nó na nossa cabeça? O que é o homem?
essa pergunta ela vai centralizar toda a filosofia que vai dar o entendimento teológico, certo? Então, o que acontece? Essa pergunta de quem é o homem ou o que é o homem é o que vai dar uma interpretação bíblica para os nossos dias de hoje. Porque quando a gente fala assim, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ok, mas se a gente olha no Gênesis e esse Deus não havia uma imagem, inclusive há uma proibição de criação de imagens, como eu garanto que eu sou realmente imagem e semelhança dele? De que imagem ele está falando? De imagem física? Entende? Então, essa pergunta, e principalmente dependendo da fase que você pega de catequese, isso aqui dá um nó e dá meses de encontro. Na teologia, mesma situação. Tinha gente que saía surtada da sala de aula por conta dessa pergunta, de tipo, ok, se nós somos realmente fruto, né, dessa criação de Deus, como isso foi planejado? A ciência vai dizer que nós somos frutos do acaso. Então, muitos vão dizer que o resultado de forças cegas da natureza, que nós somos feitos de poeira cósmica e assim por diante. Se você pega toda a interpretação de evolucionismo, vai dizer isso aqui. Aconteceu um Big Bang e tal. Johnny, mas quem que fez isso? Foi um padre. A teoria do Big Bang foi um padre que fez. Isso é importante lembrar, tá? Por quê? Não significa que quando nós falamos de evolução, a gente é contraditório à criação. Aí o que a gente estava conversando antes de começar aqui. A igreja é contraditória? Depende, como que você está lendo ela. Então, isso daqui é muito importante a gente estar aberto justamente a essa questão. E assim, não importa o nosso cronograma. Se a gente não entender, a gente não vai sair desse slide. A gente vai ficar aqui o resto da aula. Tudo bem? Isso é importante. Tá tranquilo quanto a isso. Tudo bem? Então, afinal de contas, né, essa pergunta, né, nós somos frutos desse acaso ou fomos queridos pessoalmente por Deus? O que a teologia vai dizer? O que a Bíblia vai dizer? Porque a Bíblia, ela diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Aí, se a gente for pegar o tema atual, né, vida extraterrestre, que terra que Deus criou? Ele criou somente o globo terrestre? Então, isso significa que existem pessoas em outros locais? Existem homens em outros locais? E aí, como a gente responde isso? Tem que responder com fundamento bíblico. Não, se fosse no caminho da Marvel, né? Deus criou o mundo 737. Beleza, a gente sabe que é aqui. Ponto. Agora, ele não falou qual que é. Certo? Então, assim, como que a gente fundamenta isso, e principalmente com tanta informação que está vindo agora? Como que a gente põe isso na cabeça da criançada? E principal, como a gente entende e não tem a nossa fé impactada com isso? É um monge. Ele usa tipo um capuz. Então, tem vários deles que estão. Ele falou que era frutos do demônio. Sim. Aí você entendeu o padre ou entendeu o bispo? Entendeu o padre ou entendeu o bispo? E o bispo? Na atitude dele. Qual que é a questão? Não sei se todo mundo chegou a ver. Esse padre, agora eu lembrei quem é o padre que está falando, é um padre americano que, com todas as notícias americanas sobre vida extraterrestre, avistamento de OVNIs, etc.,
ele pegou e se posicionou falando que a igreja afirma de que extraterrestres não existem e que são fenômenos causados por demônios. A igreja não se posiciona sobre isso. Nunca falou nada sobre isso. E daí, o que o bispo fez? Suspendeu esse padre. Falou, você está proibido de falar na internet e você não reza mais missa. Outro ponto, você não é exorcista mais. Por quê? Você está confundindo as coisas. Ninguém disse que o demônio está em todos os lugares e tem poder sobre todas as coisas. De novo, maniqueísmo. Estão criando um demônio muito mais poderoso do que realmente ele é. Ele está lá jogado na sarjeta dele. Entende? Ele quis se distanciar de Deus e BO dele agora. Agora, se a gente quiser estar junto dele, a gente vai para a sarjeta junto. Essa é a questão. Então, a atitude do bispo foi, olha, vamos desvincular isso do nome da igreja. Daí cai no que a gente tem falado desde o começo. A gente tem que falar aquilo que está no catecismo, aquilo que está na Bíblia. Em nenhum momento fala. Da mesma forma que a igreja toma muito cuidado quando faz qualquer atitude em relação a exorcismos, a pessoas, e de confirmar que é realmente uma possessão demoníaca. Então a igreja não sai falando abertamente, apesar de muitos padres terroristas sabem falando assim, porque o demônio está aí para te pegar. Tá, mas você tem que querer, não é uma questão de, assim, sabe? Uhum. Ele não quis dizer que o extraterrestre é um demônio, ele quis dizer que os ataques da internet, as pessoas falando, entendeu? Sobre. Exatamente. E também tem falar que lá em Roma o Papa responde isso. Isso tem vários. Pessoas são demônios que estão atacando a igreja, não dizendo que os extraterrestres em si. Entendi. São pontos de vista. Aí tem a barreira da língua, tem toda essa questão de como a gente interpreta isso. Mas afinal de contas, quem é o homem? A igreja afirma com clareza: o homem não é um acidente cósmico. Tudo planejadinho. Mesmo eu que nasci com 6 dedos, é plano de Deus. Certo? É uma criatura amada, chamada por Deus à comunhão com Ele. Então, aí, eu não lembro se eu já expliquei isso, mas o homem, ele é capaz de Deus. Então, ele é criado por Deus, para Deus. Certo? Porém, e justamente nessa imagem, infelizmente é difícil de enxergar aqui, mas depois no slide vocês conseguem ver. Essa imagem você vai ver que o homem está com a mão para baixo e Deus se esforça para tocá-lo. Nenhum. E essa é a teologia dessa pintura. O homem está no modo mais relaxado, aproveitando toda a sua liberdade. E quem quer manter contato é Deus que se estica como um todo para alcançar Deus, para alcançar o homem. Ou seja, Deus faz esse esforço. Então, ele abre em si para que haja a criação, mas o homem se nega a se esforçar para alcançá-lo. E Deus está constantemente se esforçando para isso, ao ponto de que ele envia o próprio filho, sabendo do que ia acontecer. Tudo bem? Aqui é a primeira grande verdade bíblica. A existência não nasce do caos, mas de um ato livre de amor do Criador. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, e daí a ciência vai dizer, né, que tudo veio de obra do acaso, isso nega Deus. Mas o padre que criou a estrutura do Big Bang. Sim, mas qual que foi a intenção dele? De provar ou justificar cientificamente esse ato livre de amor de Deus. Então, este ato de amor vem com a explosão do cosmos e fazendo tudo acontecer. Porque daí não é um caos em si. Aí é o cosmo. E cosmo significa ordem. Por isso que a gente tem cosmético. Aquilo que dá ordem na gente, dá ordem na nossa cara, certo? Então,
É Deus, através desse cosmo, que vai causar todas as coisas. Então, não aconteceu simplesmente do nada. Ou como muita gente diz, né? A igreja esconde que Deus, na verdade, ele, através desse caos, ele surge para dar o cosmos. Não. A ideia é de que Deus já existia e ele causa esse efeito. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá de boas? Belezinha? Então tá bom. Agora eu vou ter que apagar isso aqui. Olá, tudo bem? Diga. O homem é justamente essa essência que Deus faz em seu puro amor. Então, quando vem. E daí, por que justamente dessa pergunta? Porque o primeiro ponto do catecismo é quem é Deus. O segundo ponto é quem é o homem. Então, Deus é um ser onipotente, onipresente, de puro amor e de puro poder. Quem é o homem? É a essência desse amor que faz com que nós existamos. Claro? Tranquilo? Boinhas? Então tá. Então, a história da salvação. Perdão, desculpa? Em evolução, exatamente. A gente vai evoluir para quê? Evoluir para onde? Esse homem em evolução vai evoluir para quê? Nós somos criados em santidade, a gente que regride. Então a gente não vai evoluir, a gente vai voltar ao ponto zero. Morrer que eu digo e voltar. Exatamente. Então, histórias da salvação. A criação, um ato livre de amor divino. O mundo não nasce do caos, mas da palavra do Criador, ou seja, da ordem do Criador, de forma que forma todas as coisas com ordem, sentido e bondade original. Isso daqui é de extrema importância. Que a pergunta que sempre vem na cabeça das crianças, os catequizandos, é: se o Deus é tão bom, por que existe maldade no mundo? Porque o homem nega essa bondade original. Então, quando a gente fala, principalmente, aí é uma palavrinha mais difícil, né? Não vou nem saber escrever aqui, que é a concupiscência, ou seja, a inclinação do homem para ao pecado, ela vem da negativa dessa bondade. Ou seja, quando nós pegamos Gênesis 3 com o pecado do homem, essa inclinação para o mal vem através do pecado. Então não é que Deus nos cria com a inclinação para o mal, tá? Porque senão, e daí até uma interpretação, gente, que vai falar muito a Cabala, já explico o que é a Cabala, e vai falar também a teologia oriental. O que é a Cabala? A Cabala é a leitura do texto sagrado, majoritariamente do Antigo Testamento, em busca de uma numerologia. Tá? Inclusive, uma vertente do judaísmo usa a Cabala. Tá? Então, o que ela vai fazer? Vai ler todos os textos bíblicos e encontrar os números. Então, a gente tem 7 dias de criação, a gente tem 40 anos de deserto, 40 anos de reinado, a gente tem 3 pessoas da Santíssima Trindade, a gente tem 7 dons do Espírito Santo, né? A gente tem 10 mandamentos. Então, a Cabala vai usar essa numerologia para tentar identificar o que Deus está dizendo nas entrelinhas, certo? Isso não é aceito pela igreja, tá? Porque isso aqui cria uma fantasia. O que a igreja vai entender? Ah, Johnny, e os 40 anos no deserto? Sim, é um processo de evolução. E os 40 anos de reinado de Davi? É um processo de evolução. Ah, os 40 dias é um processo de evolução. Então, tudo ele vai entender que tudo que necessitava de um aperfeiçoamento aconteceu em 40 dias. Ponto. Isso não significa que Deus planejou, falou assim, nossa, eu vou pôr 40 aqui, porque se eu pôr 41 já não dá certo e 39 também não. Não é esse ponto, tá? Exato, exatamente.
E daí o que acontece? Daí a teologia oriental vai também, né, comer, né, dessa cabala e vai dizer que por que o homem é criado no sexto dia? Então Deus tem uma criação imperfeita? Já buscando aperfeiçoamento. Tanto que o mundo ainda está em essa evolução. Mas Gênesis 1 vai terminar dizendo que Deus cria o homem no sexto dia e ele vê que é muito bom. E no 7 ele descansou. Sim, ele concluiu a criação dele. Mas o ponto de ele criar no sexto dia significa que ele criou algo imperfeito? Ou algo que necessite de evolução? E isso é o que a Cabala vai dizer. Então a Cabala vai dizer que o fato de Deus e o texto bíblico mostrar o sexto dia como a criação do homem é dizendo que Deus cria algo que necessita de aperfeiçoamento e por isso ele cai no pecado. Isso faz com que Deus crie algo imperfeito e Deus é incapaz de criar algo imperfeito. Se ele assuma a perfeição. Exatamente. Ele assuma a perfeição, então ele cria todas as coisas em suma perfeição. A Cabala vai utilizar isso daqui e vai dizer: olha, o homem veio no sexto dia porque ele é imperfeito. Então Deus criou para que a gente evolua. E daí vem todo aquele pensamento de que, nossa, a gente é um ser que precisa evoluir cada dia, etc. Vem tudo disso aqui. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com esse ponto. Tá? Porque daí vai dizer assim, para dizer, falava muito, né? Ah, qual é o número perfeito? Ah, é o número 7. No Apocalipse vai estar escrito que eram 7 mansões, 7 estrelas, 7, ou no fim, né, ele pegava 777, né? Ou seja, era a suma perfeição. E qual que é o número da besta? É o 666. É a completude da imperfeição. Isso é bíblico, tá? Isso aqui é completude da imperfeição. Inclusive, infelizmente, tem um padre que o Instagram dele é 333, porque ele se diz meio besta. Meio besta. Meio besta, que é metade disso aqui. E é um padre. Da Patagônia, com a graça de Deus, sabe? Mas, enfim. Então, enfim, né? Mas aí o que acontece? Esses números estão realmente na Bíblia. Por quê? Para o judeu, isso é de suma importância. Para o cristianismo, não tem o menor sentido. Então, a gente vai olhar hoje, né? Estamos no ano de 2026. Estamos no mês de junho. Certo? Daqui a pouco vão fazer um monte de cálculo idiota, falando, porque o dia que você subtrai... Não, não vai acabar o mundo, o demônio não vai se apoderar de nada por conta de uma data, tá? Então, é importante a gente lembrar dessa questão de que, olha, o homem é criado totalmente perfeito com uma bondade original. Porém, na sua liberdade, ele se nega a permanecer bom. E aí ele cai em pecado e gera a inclinação ao pecado. Diga. Uhum. Sim. É. Porque o que acontece? Para os judeus, o mundo acabará no ano 7000. E eles estão no ano 6.000 e alguma coisa, 900 e alguma coisa. Então, em 2030 e lá, zeraria lá o ano 7000. E daí o número 7 é o da perfeição, então onde Deus conclui a sua obra e o mundo finaliza. Numerologia. Para os judeus isso é importante. Por que o judeu... exato. E daí, justamente por essa vertente da Cabala, que vai vir todo o misticismo em cima disso. Ah, Johnny, mas tem outras religiões, outras doutrinas que também falam isso. Então, os astecas, os celtas, tudo bem, mas tudo isso tem uma origem.
Então, se a gente pega que isso aqui surge mais ou menos no século 13 antes de Cristo, a humanidade não tinha ainda uma evolução. A gente estava aqui, para ser bem sincero, a gente estava antes da Era do Bronze. Então, assim, Idade das Pedras total. Então, não tinha um conhecimento das coisas. Então, o que eles vão se apegar? Aquilo que é palpável a eles. Né? Então, é nesse ponto que essa numerologia vai entrar. Né? Então, por exemplo, quando você olha o texto bíblico, as famílias, principalmente o Antigo Testamento, vão ter personagens que vão ter 7 filhos. E vão ter personagens que vão ter 8 filhos. Quando o personagem tem 7 filhos, fala que a vida dele não é 100% agraciada. Mas quando ele tem mais de 7, ou seja, quando ele tem 8, 9 filhos, aí a vida dele é abundantemente agraciada por Deus. Justamente por conta dessa numerologia. O autor bíblico vai utilizar disso para catequizar. Mas não significa que a gente aplique isso no século XXI. Tudo bem? Vocês estão com uma cara de assustado? Tá tranquilo? Então tá bom. Isso daqui entra para nós também, a questão da ruptura. O mundo é criado bom, tornou-se ferido pelo pecado. A humanidade, em seus primórdios, abusou da liberdade, certo? Então, esse abuso da liberdade, buscando uma autonomia orgulhosa longe do seu Criador. Isso vai causar a inclinação para o pecado. Então, sempre que a gente fala, o homem, Deus cria o homem, mas a concupiscência, dá a entender que Deus cria a gente com esse botãozinho de inclinação para o mal. E não, é o uso dessa liberdade que Deus nos concede. Tá? Então, Deus nos concede assim, para que a gente não seja obrigado a ficar com ele, certo? Mas o desejo dele é que sim, que a gente fique com ele. Quando a gente nega isso daqui, aí sim, toda a nossa inclinação vai ser sempre para baixo. Então, se a gente for usar essa alegoria, nós estamos numa descida, ou melhor, numa subida, né? Nós estamos numa subida e a gente tem que tomar muito cuidado porque o nosso freio é fraco. Então, quando a gente fala assim, eu vou dar uma estacionada aqui para descansar, ou seja, estou muito cansado hoje, eu não vou rezar, é para trás que você vai, não é para frente. Então, quando a gente se afasta de Deus minimamente, é o suficiente para que você vá se afastando cada vez mais. Porque a nossa inclinação ao mal faz com que a gente busque sempre o pecado. Não abraçar o capeta, busque o pecado. Tudo bem? Tranquilinho? Então tá bom. Não, totalmente. Não, totalmente. E assim, se você pega, por exemplo, né? Você pega todas as alegorias que existem sobre a criação em Gênesis 3. Vamos sempre colocar uma maçã. Eu não tenho vontade de comer maçã. Certo? Coloque uma árvore de celular. Eu vou cair nesse pecado, infelizmente. A gente é desse jeito, certo? Então, como que eu falo isso para uma criança? Imagine que Deus criou uma árvore perfeita com pedaços de pizza. Você falar para ele que é uma maçã, ele vai falar, mas por que eu vou comer maçã? Não tem gosto de nada. Entende? Então, como que a gente traduz isso para o povo? Como que a gente traduz isso para as crianças? É justamente mudar essa alegoria. Porque Deus fala que é uma árvore do bem e do mal. Ponto. O que causa a morte? Não é a árvore do bem e do mal. É a distância da árvore da vida. São duas árvores que estão no centro do paraíso. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Quando ele decide escolher por uma, ele abre a mão da outra. E aí sim, o homem passa a ser biologicamente frágil. E aí a gente vai morrer. Quando que Cristo vem para cá? E daí a gente pode pensar assim, se Cristo veio como um ser humano, nossa, agora vai dar um nó na cabeça de vocês. Se Cristo veio como um ser humano, digamos que os judeus não estivessem se revoltado com Deus, com Cristo, e não crucificassem ele na cruz. Cristo morreria? Por quê? Como? Muito bem, exatamente. Então, biológica, mas Johnny, a morte não é
causa do pecado, a morte biológica, sim. A ressurreição de Cristo é a imortalidade da alma. E isso é muito importante a gente ter em mente. Porque senão a gente pode pensar assim, beleza, vamos pegar a premissa do Exterminador do Futuro. Eu volto para o passado, né? Tem vários vídeos desses na internet, que chega o cara lá para Jesus e fala assim, Judas vai te trair. E daí Jesus faz o quê? Ele fala assim, putz, não vou chamar Judas mais. Ou melhor, qual Judas? Né? Porque muitas vezes a pessoa também não sabe. Né? Ninguém nunca vai no santuário achando que é Judas Iscariotes. Né? Aí assim, beleza, Jesus não chama Judas. Aí ele fica lá, né, com seus 11 amiguinhos, né, porque não vai chamar 12, né, porque ele vai chamar 2 Judas. E daí ele continua dessa forma, e os 10 vão envelhecer. E Jesus vai fazer o quê? Tá, mas aí ele morre ou não morre? Como? Assunta? O que é a morte? Biologicamente, sim. Biologicamente, sim. Johnny, por que a gente fala da dormição de Nossa Senhora? Porque ela não teve a morte eterna biológica. Porque biologicamente ela também não era pecadora. Ela foi preparada para isso. Por isso ela é assunta aos céus. Jesus, não tendo pecado, biologicamente ele também seria elevado a Deus. Tudo bem? Não. A questão é, se a distância da árvore da vida faz com que biologicamente a gente morra, certo? Então, biologicamente, cientificamente falando, a gente morre. Isso é causa do pecado. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a dormição dela, ou seja, que Nossa Senhora não morreu, ela ficou velhinha e depois Deus levou ela. A igreja aqui que fala que ela morre biologicamente. Porém, como ela nunca teve pecado, ao mesmo tempo em que ela morre, ela já recebe o corpo glorioso. Como é que é? Perdão, diga. Vamos. Vânia, manda bala. Mas por que fala que biologicamente morre é pecado? Porque a gente vai falar no Antigo Testamento, a gente não tem o conceito de alma eterna. Quando Cristo vem, a gente tem o conceito de alma eterna. Quando Cristo ressuscita, ele dá a imortalidade da alma e do corpo. Então, quando nós ressuscitarmos em Cristo, teremos o corpo biológico imortal. Enquanto Cristo não nos ressuscita, a gente tem a alma imortal. Para o Antigo Testamento, o corpo biológico e a alma era a mesma coisa. Então, quando você morre, morre a sua alma. Por isso que vai falar aqui, todos estão esperando no Sheol. Então, não há possibilidade de santidade. Então, o conceito de santidade vem com Cristo. Mais ou menos? Mais ou menos? Porque qual que é a questão? Deixa eu só pegar uma água aqui. Não, diga. Sim. No Novo Testamento, o corpo biológico morre, mas a gente tem a nossa alma eterna. Isso. O que acontece? O Antigo Testamento separa o homem em três. Ou, perdão, o Novo Testamento separa o homem em três. Tá? O Antigo Testamento separa o homem em dois. Certo? O que ele está dizendo aqui? Como que Deus, Gênesis 2, né? Como que Deus cria o homem? Do barro, ele cria o corpo. Certo? E sopra as narinas o sopro da vida. Se eu não tenho mais a vida, eu não tenho mais esse espírito. Então, a partir do momento que eu paro de respirar, eu não tenho mais esse espírito.
Então, quando eu morro, biologicamente dizendo, quando meu corpo para de funcionar, esse espírito deixa de existir. Novo Testamento. Eu tenho corpo, eu tenho esse espírito, porém, eu tenho algo chamado alma, que é essa essência que Deus cria para que eu possa ser eterno com Ele. Quando eu morro biologicamente, né, e daí a igreja também vai dizer, né, esse espírito também deixa de existir, este corpo degrada, porém isso é eterno. Para o judeu e para né, muitos protestantes, inclusive, isso daqui não existe. Morreu, acabou, não tem mais nada. Quando Cristo ressuscita, ele mostra justamente isso daqui. Porque o que ele faz? Aí está na oração do creio. Desce à mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia. Ou seja, ele mostra que, apesar do corpo estar degradado, existe algo que é perpétuo. E o que eu vou fazer? Eu vou na mansão dos mortos buscar aqueles que estão lá me aguardando. Né? E daí alguns padres da igreja vai dizer que Cristo ele vem e pega Adão pela mão e fala, olha, era assim que era para fazer. Então, ele mostra essa eternidade da alma. Qual é o plus dessa ressurreição? Que Cristo também nos fornece um eterno corpo, o corpo glorioso. E com o corpo glorioso, a gente também recebe esse espírito glorioso. Então, quando Paulo vai dizer que a gente se reveste da armadura de Cristo, é sinal que a minha alma eterna, ela recebe um corpo perfeito e eterno com o espírito de vida de Deus. Vamos lá. Morreu a alma para onde? Ela vai para um lugar ou um estado de espírito? Diga, calma aí, a gente já entra nessa. Então, Nossa Senhora da Vida morreu. Isso. E aí ela morreu. Isso. E ao mesmo tempo que ela morreu, já foi o corpo. Por isso que chama de dormição. Então, dormição. Então, a mesma coisa de que ela tivesse caído num sono e acordasse para a eternidade. Mas aí não tem o corpo. É o corpo, mas é o corpo glorioso já. É o corpo de Deus, que não degrada mais. Certo? O corpo vai ser enterrado. Sim. Ela teve essa. Não. Não existe o túmulo de Nossa Senhora. Por exemplo, se eu morro, daí vai morrer o meu corpo, o meu espírito, mas minha alma fica. Isso. Aguarde. Isso, tem o julgamento primeiro, a gente vai entrar depois nisso, né? Mas tem o primeiro julgamento, daí depois tem o julgamento coletivo, que vai trazer isso aqui de volta, se você merecer. Perfeito. Você recebe o corpo perfeito. É porque a questão é assim. Não. E a questão é assim. Então, mas essa é a questão. Essa é a questão. Ela falou que ele te deu, eu falei, não, ele vai te dar um corpo perfeito. Aí, o que a igreja diz? E daí eu vou abrir uma questão pessoal minha. Recentemente faleceu um primo meu. Esse meu primo era deficiente, físico e psíquico, certo? Então ele tinha todas as suas deficiências. A minha dúvida também ao estudar esse tema é, beleza, meu primo não teve pecado. Como a gente crê nisso? Meu primo nunca professou uma palavra. A gente não sabe cognitivamente se ele tinha entendimento para pecar. A gente crê que não, ele não tinha entendimento para pecar. Então, é uma pessoa que, após o seu batismo, ele viveu em santidade. 30 anos em santidade. Beleza? Morreu. O que acontece com esse corpo? Ele vem com a deficiência que ele tinha? Ou ele vem perfeito como Deus o criou?
Perfeito como Deus o criou. Johnny, por que eu não tenho acesso a esse Deus, a esse corpo? Porque eu não ressuscitei ainda. Então não vai ser esse corpo aqui, vai ser outro corpo. Seu corpo é perfeito? Por que não? Deus cria as coisas imperfeitas? Eu fiz duas. Não, a questão é assim. Pensa que o corpo físico é degradável, certo? Então, ele é biologicamente ele é degradável. Então, ele vai cair, ele vai ficar flácido, etc. Agora, quando a gente fala de corpo perfeito, é um corpo que não existe essa degradação. É um corpo em Deus, em Cristo, que não existe isso. Mas aí a gente tá pegado muito à estética. A gente tá pegando muito a estética. Aí a gente entra na questão do espiritismo. O espiritismo diz que a alma, ela, quando você morre, ela fica atrelada à imagem que você tem de você mesmo. Ou seja, se essa alma, por permissão de Deus, aparece para alguém, ela vai aparecer com o corpo que a outra pessoa te conhece. Então você fica atrelado ao mundo material de alguma forma. Uma loucura, né? Falando ainda da questão de Nossa Senhora. Tá. Assim, Nossa Senhora, ela não teve pecado. Não. Então ela foi direto para o céu. Exato. Né? Falando dos santos, como que é o santo? Mesma situação. Igual Nossa Senhora. Por isso que há diferença quando a gente fala de pessoas em santidade e pessoas que são santos de altares. Santos de altares são esses que a igreja concebe que a sua alma é imortal e que ela reza por nós, certo? Quando a igreja confirma e dá o título de santo, ela confirma que ela já está com esse corpo glorioso em Deus. E por isso que ela intercede por nós. Tá? Diga. Corpo incorrupto. Porque Nossa Senhora era de tanta perfeição que não ficou o corpo no plano terreno. Os santos, por mais santos que eles fossem, eles ainda assim tinham pecados veniais. Nossa Senhora não tinha nem pecado venial. Para morrer e ser abduzido, para ser levado para Deus, você não pode ter pecado nem venial. Tem essa questão. Diga. A gente não tem registro histórico, mas há muitas tradições que falam sobre isso, principalmente textos de discípulos de João, porque quem cuidou de Nossa Senhora até o fim da vida foi João. Né? E há alguns textos de discípulos que dizem que Nossa Senhora deitou para dormir e depois nunca mais foi vista. Então ela falou assim, qual é a ideia deles, né? Mesma concepção da ascensão. Então, da mesma forma que Cristo sobe aos céus, ele ele envia seus anjos para buscar a sua mãe, que foi preparada para recebê-lo. Então, esse ponto. Falei alguma besteira? Não, eu expliquei. Tudo bem? Teve dois homens na vida, e Deus tinha levado direto do céu. Jesus e Elias. Primeiro livro de Reis. Elias era um profeta tão perfeito que Deus o concede uma carruagem de fogo e o ascende aos céus. Significa que ele é um santo? Sim. Significa que ele foi elevado aos céus, assim como Nossa Senhora? Não desta forma, mas de forma alegórica, e por isso que depois ele vai aparecer junto com Moisés na transfiguração. Ou seja, a transfiguração prova que Moisés e Elias estão junto de Deus. E por isso que eles estão ali. Não, exatamente. Vamos viver em santidade? Vamos. Quer ir para o céu? Quero. Mas Nossa Senhora já foi um exemplo. Não, Nossa Senhora não. Exatamente. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Esses dois pontos aqui, tudo bem? Tranquilo? Quando a gente fala da bondade original,
a gente fala inclusive da bondade da alma, tá? Então essa bondade original é a bondade da alma. Por que a gente batiza? Para a purificação da alma. Porque a gente confessa, purificação da alma. É sempre isso. O corpo, ele é degradável, certo? É biodegradável. A gente vai virar adubinho, certo? Até que Cristo volte, julgue a todos, e aí sim a gente recebe o corpo glorioso. Espero em Deus. Diga. Certo. A igreja, a igreja diz que não há uma explicação exata sobre o estado da alma, certo? Alguns, e assim, não é nada comprovado, aceito pela igreja, mas alguns padres dizem que a alma de alguém em estado vegetativo é uma alma purgante, ou seja, ela está já vivendo o seu purgatório no plano terreno e no plano espiritual. Por isso que tem muita gente que quando volta do coma, volta completamente transformada. Né? Então, alguns padres vão falar isso. Isso é aceito pela igreja? A igreja nunca confirmou. Justamente porque aquilo que é do plano celestial, a gente não tem comprovação ainda. Né? E também não cabe a nós esse ponto. Mas é justamente essa questão. A igreja entende que, assim, pode ser um ponto de purgação ou não. Se a pessoa está naquela situação, o ponto original é o que o levou aquilo? Foi um pecado dela? Foi uma situação? É uma aprovação? Se é uma aprovação, ela já está purgando. Então tem toda essa questão. Porque, digamos assim, aí a gente entra nos conceitos de estado, né? Eu tenho o céu, o purgatório e o inferno. Isso são estados ou são locais físicos? Isso que, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de purgatório em relação a pessoas em coma, é como se a gente vivesse num plano onde a nossa alma vai para o purgatório e daí depois ela volta. No caso da pessoa recuperar a saúde, certo? Se a gente usa desta forma, a gente sim contempla que isso daqui é um lugar diferente disso daqui. Porém, entretanto, contudo, a igreja fala que se fosse desta forma, não haveria sentido o Éden ser aqui. Se a gente entende que Deus cria o céu e a terra, e ele coloca o Éden como um local físico, isso significa que é no nosso plano físico. Se eu coloco o céu e o Éden já é este céu, então eu coloco como um local físico, fica um pouco diferente da gente entender isso. Agora, quando eu coloco como um estado da alma, ou seja, até que Cristo venha, eu tenho o estado da alma desses 3 pontos. Afinal de contas, o inferno e o céu só vem depois do julgamento. Certo? Johnny, e os santos? Eles não precisarão do julgamento porque eles viveram realmente em santidade. Então, o julgamento individual já os conduz ao céu. Certo? Johnny, o inferno, o julgamento individual não pode conduzi-lo diretamente ao inferno se eu não sei o que ele fez em conjunto. Então, às vezes, a pessoa individualmente ela é perfeita, mas no coletivo ela se torna um demônio. E vice-versa. Então, por isso que a gente não tem como afirmar que já existem pessoas no inferno. A gente sabe que existem pessoas no céu porque a igreja nos comprova isso. Certo? Diga. Certo? E a gente sempre teve essa coisa lá para trás, mas na imagem do inferno. Então, aí essa questão do abrir o buraco. Livro de Números. Deus abre um buraco,
mata as tribos que se revoltaram contra Moisés e Araão, mandou para onde? Para o inferno? Se não tinha concepção de inferno, antes era só o Sheol. Aí quando chove e o asfalto tá saindo fumaça, é o inferno que tá queimando? Quando é que é? Então, assim, a gente tem essa alusão, né, e de novo, é uma alegoria, né, de céu e inferno desta forma, porque Jesus ascende aos céus. O Espírito Santo vem dos céus. Então, a forma que é apresentado na Sagrada Escritura é em cima e embaixo. Porém, aí tem uns malucos que vão olhar a Bíblia e vai falar assim: ah, mas a forma que a Terra foi criada é dessa forma. Ou seja, a Terra é plana. Sim, o texto bíblico contempla uma Terra plana. Por quê? Vai dizer que Deus protege as águas do céu e as águas da terra. Se você pede para o chat GPT descrever, né, ou numa imagem, tudo que está escrito no texto bíblico, ele vai trazer essa imagem aqui. De novo, século XV antes de Cristo. Não tinha conhecimento nada. Eles não sabiam o que tinha do outro lado da rua. Quem dirá de um globo? Então, o consentimento de continentes de outros povos também não existia. Por isso que quando eles falavam, eu fui até os confins da terra. Imagina, eles andou, sei lá, 50 quilômetros. Entende? Então é justamente esse ponto. A forma que é interpretada é assim. A forma que a Bíblia apresenta é assim. Até agora ninguém voltou para falar, eu voltei de cima, eu voltei de baixo. Entende? Mas é a forma que a Bíblia vai apresentar para a gente. Diga. Aham. Isso. Isso. Mas e as pessoas que falam que foram no céu, conversaram com Jesus? Então, mas aí mas aí a questão é a pessoa que foi até Deus ou é Deus que veio até a pessoa? Aí a questão de Padre Pio, as almas que apareceram do purgatório, onde essas almas estavam? As almas apareceram, elas não vieram flutuando falando assim, Padre Pio, como eu tô aqui, sabe? Então é importante lembrar desses pontos. Deus, quando concede as coisas, ele concede como ele quiser. Então ele não mostra uma origem assim, quando sai, aí de novo, né, as almas que falaram com o Padre Pio, elas desaparecem. Né? Jesus ascende aos céus e desaparece nas nuvens. Porque o entendimento do escritor, né, do autor bíblico, é de que Deus está nas águas do céu. Hoje, e daí vem as perguntas das crianças, né? Hoje, com tanto foguete que dá ré, foguete que dá não sei o quê, por que a gente nunca chegou no céu? Mas um ponto nós encontramos recentemente. Uma sonda que foi enviada, né? Ela estava em direção ao infinito. Né? Então, estava justamente buscando o limite do universo. E recentemente receberam um sinal de que ela bateu em alguma coisa. As câmeras não mostram nada. Aí tanto que a mensagem, né, a chamada diz assim, sonda Voyager bate em parede invisível. Ou seja, como se ela tivesse chegado ao limite do universo. O limite do universo, será que é essas águas do céu que foi criado? Será que o universo é plano ao invés da Terra ser plana? Entendem como são? É bom. Não, eu sempre falei, só piora. Aí, para a gente passar para esse daqui, porque tem um outro ponto da alma que eu preciso explicar. Tá? A promessa, desde o primeiro instante da queda, Deus não abandona a humanidade. Certo? No próprio momento do juízo,
já desponta o anúncio da redenção definitiva. Então, como que Cristo vai, ou melhor, como que Deus vai mostrar essa redenção? Primeiro, o homem se esconde porque estava nu. Deus faz roupas para ele. Ali já é uma redenção. Né? Quando a gente aprontava em casa, a mãe queria que você viesse como estava. Ela não vai esperar para você. Agora, por exemplo, tá chovendo, você está brincando na chuva, fala, fica doente, moleque e tal. Entra para casa, ela vai te dar uma toalha para você se enxugar e depois ela vai descer o pão em você. Mas até aí, ela vai cuidar primeiro. Mesma coisa que Deus. Eu falo que minha mãe está aqui, minha mãe sabe. Minha mãe fez isso. Não, é um trauma maluco. Confissão, é importante. Não, isso é até hoje. Até hoje em casa. Não, mas ele realmente não deixava de ser em Mas, eu morava numa rua sem saída. Não tinha esse problema. Eu era bem na curva. Ah, não, então aí sua mãe tinha razão. A criação como um dom. Gênesis 1 não é um tratado científico. Pelo amor de Deus. Gênesis 1 não é um tratado científico. Não é um texto para eu levar para minha professora de ciências na escola e brigar com ela. Ao mesmo modo que também eu não posso, como professor de ciências, usar isso aqui como embasamento. Nem se for na escola adventista. Nem se for no Dom Aguirre. Nem se for no Salesiano. Por que eu falo isso? Porque eu estudei na escola adventista. E a professora de ciências usava Gênesis 1 para crianças de 7 anos. Como que muda isso aqui? Como que prova o método científico depois disso aqui? É importante falar de Deus? É importante falar de Deus. Mas Gênesis 1 não é um tratado científico. A minha filha, ela veio questionar isso pela escola. Ela falou, mãe, a gente sabe que sempre eles pegam na nossa igreja e ela só falava, eu fico assim, aí a minha coleguinha falou assim, eu vou dizer isso? Ela falou, ai mãe, que preocupante. Ela está na fase de leitura? Mas ela gosta de ler? Gosta? Comprei esse livro, Cientistas de Batina. Desmistifica tudo isso. Por quê? Tem um monte de avanço científico que a gente tem que foram constituídos por padres e freiras. Inclusive coisas de engenharia, coisas de mecânica, não só a ciência. E é um livrinho super fininho, mas ele vai... Isso. E ele vai falar justamente sobre esse ponto. Porque a igreja fazia isso. Amigo, a igreja não é contra a ciência. Olha o avanço que teve. Então, muita coisa que tem de pesquisa é por conta da igreja, né? Mas na Bíblia fala, haja luz. O meu professor fala para mim, não sei então, quando Deus falou, haja luz, aí teve a explosão. Eu falei, Sabe por que está escrito haja luz? Porque a palavra sol, em hebraico, é o nome de um deus pagão. Então, para não dizer que o Deus o Deus único, criou o Deus pagão, se fala sobre a luz, sobre a iluminação. Pode ter sido a explosão? Pode. De novo, a igreja nunca vai falar assim, creia somente Gênesis 1, creia somente na ciência. A questão é, eu não posso que a ciência impacte a minha fé. Não posso negar que houve um Deus, que há um Deus que criou todas as coisas, que idealizou todas as coisas. Certo? Mas eu também não posso dizer que isso aqui é tudo uma fantasia. A igreja vai dizer que é uma alegoria. Tudo bem? Então, só para terminar esse aqui, ele mostra quem criou, por que criou e a ordem divina que rege o cosmos. Repetição. E Deus viu que era bom. E o tempo todo ele vai falar isso, né? Confirma que o mundo é intrinsecamente bom e pleno de sentido. Não adoramos a criação, mas nela contemplamos os vestígios do Criador. De novo, tudo que é criado é feito para que a gente compreenda Deus.
E quando tem todos os relatos da criação, é o modo que depois no Êxodo, depois em Juízes, depois no Livro dos Reis, em todos os profetas, a gente vai ter a revelação divina. Deus se revela através da sua própria criação, para depois ele descer e se fazer homem. Entende? Então, como que Deus conversa com a humanidade? Pela sua própria criação. Tudo bem? Aí, tá, vamos nesse. Imagem e semelhança de Deus. O ápice da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa afirmação majestosa funda toda a antropologia cristã. Ser imagem de Deus significa possuir racionalidade, liberdade, consciência moral, capacidade de amar e uma abertura vocacional à comunhão eterna. Isso daqui, gente, esse trecho é importante porque muita gente fala que se a gente tivesse sido criado por Deus, de como é feito na Bíblia, a gente não seria racional e não seria livre. Existem muitos estudos que falam isso, né? E daí vão usar ali o método histórico crítico para justamente falar disso aqui. Mas não faz o menor sentido. Certo? Porque mostrando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos essa racionalidade, senão seria um Deus irracional. Se a gente não fosse livre, Deus também não seria livre. Livre para nos criar, certo? Se nós não tivéssemos consciência moral, e a consciência moral é saber o que é bom e o que é errado. Uma criança sabe o que é bom e o que é errado desde pequena. Por isso, livre-arbítrio. Exatamente. E daí, essa capacidade de amar é um ponto-chave. As doutrinas, e principalmente a igreja, vai dizer que só é condenado ao inferno aquele que nega completamente o amor. Então, aquela fala de que, tipo assim, até os piores vilões amam, faz todo sentido. Porque se você ama alguém que seja, qualquer pessoa que seja, você tem salvação. Agora, se você nega completamente o amor, a empatia pelo outro, e a empatia não só a questão assim, eu gosto da lua ou não gosto. A questão assim, você ter o mínimo de entendimento do que o outro é e é um semelhante a você, faz com que você tenha esse amor. Por que Satanás é condenado ao exílio, né? a solidão eterna? Porque ele se nega a amar. Ele se nega a entender que existe um outro semelhante a ele. Então, ele vai falar o quê? Que ele é superior a todas as coisas. Deus fala que ele é todo poderoso e não há ninguém a ele. Mas nós somos semelhantes. Então, este amor que muda. Tudo bem? Tranquilinho? Então, beleza. Dignidade original, homem e mulher recebem igualmente essa dignidade inviolável. E isso é importante também. Existem muitas seitas hoje que estão falando sobre a inferioridade feminina, dizendo que a alma feminina não tem a mesma dignidade da alma do homem. Existem muitas seitas que estão falando isso. A diferença sexual não é um acidente, mas parte essencial de um desígnio. Na complementariedade ordenada à comunhão e fecundidade, manifesta-se o próprio mistério relacional inscrito no coração da criação. O homem e a mulher são um conjunto. São um conjunto. Biologicamente falando, são um conjunto. Certo? Mas saiu da costela, saiu do lado. Sim, porque são iguais. Iguais. Tudo bem? Não, beleza. Deixa eu voltar um ponto aqui só para eu poder escrever. Como que eu volto? Jesus, não sei como volto. Só para a gente encerrar, que tem jogo. Eu também não quero proibir vocês de assistir nada. Existe um ponto que muita gente vai entrar em conflito. Tá? Muitas teorias vão entrar em conflito, que é
Vou desligar aqui que é mais fácil, tá? Aí eu já mando para vocês esse texto. Mas existe um ponto que vai falar assim: Deus criou a alma, ou a alma ela é uma consequência do corpo. Por que vai dizer isso? E Tomás de Aquino vai falar na Suma Teológica, na questão 63 do Tratado das Coisas Humanas. Tá? Ele vai falar justamente isso. Por que Deus cria a alma e se ele cria essa alma pela bondade ou se isso é um desenvolvimento do ser humano. Porque muita gente, tá, pessoal, é uma coisa que vai colocar isso daqui como se fosse a psique. Então existem muitas doutrinas que vão dizer que a alma não existe. O que existe é a consciência de si mesmo. Inclusive a filosofia vai debater muito isso, de que o homem ele é puro biologia. O que vai fazer com que ele tenha esse entendimento de espírito e alma? É a psique. O entendimento de si mesmo, então o homem que sabe, né? O homem que sabe, né? O homo sapiens sapiens, ele vai ter esse consentimento de alma. Então, é dizer assim, uma pessoa que não tem cognição é uma pessoa que não tem alma. Isso é o entendimento da Idade Média. Então, o que diziam? Pessoas que sofriam com qualquer tipo de distúrbio psicológico eram pessoas sem alma. Pessoas surdas, cegas. Exatamente. Exatamente. E é por isso que depois a gente vai abraçar um termo que a gente vai trazer, vai usar até hoje, que é qualquer pessoa que cometa alguma crueldade é uma pessoa sem alma. Não entendi? O entendimento de alma eterna, sim. Mas quando vão tentar justificar a existência da alma cientificamente, vão falar sobre a psique. Sim. Como é que essas pessoas do Antigo Testamento Também possuem alma. Também possuíam alma. No Sheol, na mansão dos mortos. Por isso que Deus desce quando ele ressuscita. Entendeu? Ele morre, desce a mansão dos mortos, pega todas aquelas almas e ressuscita. Entende? Aí vem esse entendimento de que a alma existe e ela está aguardando a ressurreição. Digo. Não entendi? Sim. Sim. Existem muitas imagens que são bonitas de você pensar quando pega esse trecho, né? E assim, a intenção do Mel Gibson nesse novo filme da Paixão de Cristo, que pretende lançar o ano que vem, é justamente mostrar o que Jesus fez nesses 3 dias. Então é um filme que tende, claro, né? Com base no quê? Com base na fé dele, com base no texto bíblico, com base na patrística e de interpretações. A igreja vai aplaudir isso? Não. Mas tem um cardeal lá. Pois é, mas esse cardeal que foi lá é excomungado, então não faz muito sentido. Mas a questão é assim, o que ele quis dizer? É justamente mostrar essa, entre aspas, lacuna que existe entre a sexta e o domingo. Jesus morre às 3 da tarde. Ele vai no McDonald's, toma um chá, fica esperando e fala assim, não chegou ainda meu trem, não posso voltar agora. Né? Ou como Harry Potter vai mostrar, né? Fica numa estação até o trem da vida voltar novamente. Certo? Então, a ideia do filme é justamente mostrar que o que Deus faz nesses 3 dias? Ele vai até o Sheol. No Sheol, quem que ele encontra? Primeiro o pai, José. Então, existem algumas interpretações, né? Alguns místicos que falam, né? Que
A maior alegria de José é encontrar o filho no Sheol e ver que a graça foi cumprida, o milagre foi cumprido. Então, imagina aquele José, aquela alma velhinha, falando assim, ele está chegando, está chegando. E aparece o filho glorioso, né? Ou quando a gente pega o filme do Hércules da Disney, sabe? Quando ele está lá o Hércules, ele desce até lá as três bruxas, né, que controlam a vida, e ele tá, nossa, de 90 é uma coisa, no BC assistiu sim, certeza. E daí o que acontece? Hércules, ele tá ali no mar das almas, em busca da alma da amada dele. E daí ele vai definhando, até que ele recebe o corpo glorioso. Ou seja, Deus, ali na figura de Zeus, concede a ele a divindade. E a sua alma fica dourada e ele rejuvenesce, fortalece novamente. Ele pega a alma da amada e volta. Né? Mesma situação. Está no Sheol em busca dessa alma perdida, Adão. Mas esse Cristo já fortalecido, já divino, pega a alma de Adão e fala, vamos embora que o pai vai ensinar como é que faz. Não, ele pega todos, né? Ele pega todos. Aí no caso a gente vai pega Abraão, Jacó, Isaac, todos eles, né? Mas que estão todos eles esperando. Então, teoricamente, né? Vamos dizer assim, só para a gente poder ilustrar isso. Após aquele fatídico dia de 33 depois dele mesmo, aquela sexta-feira, o Sheol se esvazia. E esse Sheol, ele não volta a se preencher, porque ele é fechado pelos anjos. E essas almas estão todas em Deus. Então todos que morrem a partir da ressurreição de Cristo, estão todos aguardando em Deus. E não mais no Sheol, onde é um lugar eterno de nada. Então a ideia do filme é justamente mostrar esse ponto. Muito bonito se você for pensar. Lúdico, muito lúdico. E daí a gente entra num tema chamado escatologia, que é o estudo das coisas celestes ou as coisas após a morte. Tudo bem? Tranquilinho? Alguma dúvida mais?